Há um silêncio que antecede todo o renascimento. Um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas ausência de sentido. É quando a alma olha ao redor e tudo parece ter perdido o brilho. Nada mais se encaixa, nada mais vibra. E mesmo com tanto esforço para evoluir, manifestar, transformar, a vida parece emperrada, como se uma força invisível estivesse bloqueando cada tentativa de mudança. Talvez você conheça esse lugar. Um lugar onde o corpo pesa, a esperança vacila, e o tempo se arrasta como se zombasse da sua fé. É como estar preso entre dois mundos, o antigo que já não serve e o novo que ainda não se revelou. É um limiar entre o fim e o florescer. E se esse colapso silencioso não for um sinal de fracasso, mas sim o anúncio de algo muito maior tentando emergir? E se o caos que você sente for, na verdade, o último suspiro do velho padrão energético, lutando para sobreviver antes de ceder lugar ao novo? Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente resiste à mudança não por maldade, mas por repetição. Ele acredita que está protegendo você. Por isso, quando a vida está prestes a mudar, o subconsciente intensifica os antigos comandos. Ele aperta mais forte. É nesse momento que o campo parece desabar, não porque você está perdendo, mas porque algo dentro de você está se libertando. Greg Braden traduz isso como um código sagrado da vida. A crise é um chamado da consciência para assumir o comando do campo. Quando tudo começa a ruir, é porque uma nova arquitetura interna está sendo preparada. Mas essa arquitetura só pode nascer do vazio. Não do caos pela dor, mas do caos pela verdade. Pela honestidade vibracional que você está acessando agora, neste instante, ao se permitir sentir tudo o que antes tentava evitar. Não há erro aqui. Há um processo, um fluxo, uma reorganização do invisível. Existe um padrão silencioso, quase secreto, que antecede todas as grandes transformações. Ele se disfarça de escuridão, de cansaço, de sensação de abandono espiritual. Mas por trás desse disfarce, há um nascimento em curso, uma reprogramação celular, mental, vibracional. Antes da flor se abrir, o solo racha. Antes do sol nascer, a noite se torna mais densa. É por isso que hoje talvez pareça pior do que ontem. É por isso que sua fé parece testada. Porque você está, sem perceber, muito mais perto do que imagina. Este vídeo é um convite para reconhecer esse padrão. Para entender, com o coração e não apenas com a mente, o que realmente acontece quando o melhor período da sua vida está prestes a chegar. E por que, antes disso, a vida parece te abandonar. Não é abandono. É preparação. É código. É alinhamento. Vamos juntos atravessar esse limiar. Porque o que vem depois não é o que você espera. É o que você sempre foi. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O vazio energético que antecede expansão, o que realmente significa perder tudo antes de manifestar. Há um momento, quase sempre ignorado, em que tudo parece ter sido em vão. A vida entra em uma espécie de suspensão. Nada floresce, nada responde, e até mesmo aquilo que antes dava certo começa a escorregar pelas mãos. É como se o universo tivesse parado de ouvir. Mas essa suspensão não é castigo. É recalibração. É nesse exato ponto, onde o chão some e o silêncio toma conta, que o campo começa a ser reconfigurado. A dor que surge aqui é sutil, mas profunda. Não é uma dor escancarada. É um esvaziamento. A sensação de que tudo que você construiu está desmoronando sem aviso. Mas e se esse colapso não for ruína, e sim a retirada compassiva do que já não sustenta sua nova frequência? Porque, sim, há momentos em que perder tudo não é punição. É preparação. A alma, ao se expandir, precisa de espaço. E o velho campo energético, feito de crenças, hábitos, medos e histórias ultrapassadas, precisa ser desfeito antes que o novo possa florescer com autenticidade. O corpo sente esse processo antes da mente. Ele se cansa sem motivo. A respiração pesa. A memória falha. As vontades se apagam. É o corpo tentando resistir à mudança porque desconhece o território para onde você está indo. A mente, por sua vez, entra em modo de sabotagem. Tenta fazer você recuar.
Ela diz que não é o momento, que não é possível, que é perigoso demais. Mas tudo isso é apenas o velho tentando sobreviver. Nesse limbo entre o não mais e o ainda não, existe um espaço sagrado. Um campo fértil onde o milagre é gestado. Esse espaço não pode ser acelerado, nem preenchido à força. Ele precisa ser respeitado. Porque é aqui que as sementes do invisível são plantadas. E é também aqui que muitos desistem, achando que estão sendo abandonados pela vida. Mas não há abandono. Há silêncio. E o silêncio, nesse caso, é um útero. Poucos falam sobre essa etapa porque ela não é bonita. Não rende aplausos, nem vitórias visíveis. Mas é aqui que tudo começa. É nesse vazio que a expansão é ensaiada. Porque antes de tudo crescer para fora, algo precisa crescer para dentro. E esse crescimento interior, quase sempre, se disfarça de perda. O que parece ausência é, na verdade, reorientação. E o que parece fracasso pode ser, na verdade, o maior sinal de que você está prestes a manifestar algo que nunca coube na sua antiga frequência. Esse é o vazio energético. Não o temido, mas o necessário. E agora, você está atravessando por ele. 2. O erro invisível de tentar interpretar sinais com a lógica da mente condicionada. Há uma ânsia silenciosa em querer entender tudo. Um impulso quase automático de interpretar cada acontecimento como um sinal, positivo ou negativo. A mente condicionada, acostumada ao controle e à linearidade, tenta decifrar os movimentos do universo como se fossem equações lógicas. Mas o campo quântico não opera por lógica. Ele dança conforme a vibração, não conforme a razão. É nesse ponto que muitos se perdem. Quando algo não acontece como esperavam, interpretam como fracasso. Quando a manifestação atrasa, concluem que fizeram algo errado. Mas não é erro. É ritmo. O universo não segue a pressa da mente, ele segue a coerência do coração. Por isso, esperar que os sinais da manifestação se apresentem de forma clara, direta e previsível é se frustrar com aquilo que não pode ser previsto. A mente racional quer garantias. Ela quer sinais que se encaixem nas suas expectativas. Mas o processo de manifestação é fluido, paradoxal, cheio de nuances. Às vezes, o que parece um retrocesso é, na verdade, uma correção de rota. Às vezes, o que parece perda é espaço sendo aberto. A mente não compreende porque foi programada para repetir. Como Bruce Lipton ensina, o subconsciente age como um gravador. Ele toca, sem discernimento, as crenças que foram repetidas por tempo suficiente para se tornarem verdade. Então, quando você começa a vibrar algo novo, mas ainda tenta interpretar os sinais com a mente antiga, há um conflito. A frequência mudou, mas o filtro de percepção continua o mesmo. E o resultado é confusão, dúvida, medo. Não porque o campo falhou, mas porque o tradutor interno ainda está desatualizado. A mente interpreta com base no passado. O coração sente com base no agora. E é esse agora que você precisa aprender a habitar. Nem tudo que parece ruim é um sinal de que você está fora do caminho. Às vezes, é só o antigo resistindo à dissolução. Nem tudo que parece positivo é uma confirmação definitiva. Às vezes, é apenas um aceno para seguir firme, mesmo sem garantias. Os sinais não são respostas. São reflexos. E como todo reflexo, mudam conforme o ângulo da luz que você emana. É preciso desaprender a necessidade de entender tudo. Porque o que está nascendo em você não se explica, se revela. E essa revelação não acontece no plano da lógica, mas no campo da presença, onde não há perguntas certas, nem respostas imediatas. Apenas vibração. E a vibração nunca mente. 3. Cuidado com a armadilha do quase deu certo. Ela testa sua coerência vibracional. Há uma dor quase invisível que visita os que caminham no limite da transformação. É o quase. A sensação de que estava tudo pronto, tudo certo, tudo alinhado. Mas, por algum motivo inexplicável, algo escorregou no último momento. O trabalho foi feito. A fé foi sustentada. A intenção era clara. E mesmo assim, a manifestação não se concretizou. Isso gera um tipo de frustração que parece esvaziar a alma. Um tipo de desânimo que não é apenas físico, mas espiritual. Como se o universo tivesse prometido algo e depois recuado. Mas essa fase, essa exata sensação de que estava tudo prestes a acontecer, é uma prova de fogo.
Não no sentido punitivo, mas no sentido energético. É quando a vibração está quase mesmo, estabilizada no novo campo, mas ainda carrega traços do antigo. E é essa oscilação que cria o teste. O campo observa se você permanece firme mesmo sem confirmação. Se você sustenta a nova vibração mesmo quando tudo diz que é melhor desistir. Porque a manifestação verdadeira não responde à dúvida. Ela responde à coerência. O quase não é rejeição. É calibração. Ele mede o quanto a sua energia está realmente pronta para sustentar o que está para chegar. Porque manifestar não é apenas receber. É manter. E o universo não entrega algo que a sua vibração ainda não consegue sustentar com estabilidade. Por isso, no momento em que tudo parece desabar, a fé é chamada a se tornar ação silenciosa. Confiança sem garantias. Presença mesmo sem provas. A metáfora do arqueiro revela essa sabedoria. Quando a flecha está prestes a ser lançada, a tensão no fio é máxima. O braço treme. A mente hesita. Mas é nesse exato ponto, no ápice da tensão, que o disparo acontece. Assim também é com a manifestação. O campo se estica. Sua vibração é puxada ao limite. E só então, acontece. Se você soltar antes, perde o alvo. Se desistir antes, interrompe o fluxo. Essa armadilha do quase deu certo é uma ilusão gerada pelo subconsciente para protegê-lo da decepção. Mas o paradoxo é que, ao ceder a ela, você acaba vivenciando exatamente a decepção que tanto teme. O convite aqui é confiar mesmo quando tudo grita para recuar. Não como um ato cego, mas como uma decisão vibracional madura. Porque o universo não testa para punir. Ele testa para alinhar. E quando você passa por esse ponto sem quebrar a frequência, algo se abre. Algo irrompe. Porque, então, você provou, para si mesmo, que está pronto. 4. A reconfiguração do campo. Quando a dor é só a frequência antiga sendo expurgada. Existem dores que não têm nome, apenas sensação. Uma inquietação que se instala no corpo sem aviso, um desconforto emocional que parece não ter causa visível. O coração aperta, a mente se perde em círculos, o sono se fragmenta. Tudo parece confuso, sem explicação. Mas por trás dessa névoa emocional, há algo muito preciso acontecendo, uma reconfiguração. A energia antiga está sendo expurgada. E isso, embora invisível aos olhos, é profundamente real para o campo vibracional. Joe Dispenza nos ensina que o corpo guarda emoções como cargas eletromagnéticas. Elas não são apenas lembranças. São frequências. São registros que moldam a realidade. Quando você começa a vibrar diferente, mais presença, mais intenção, mais gratidão, essas emoções antigas não desaparecem de forma silenciosa. Elas resistem. Elas se manifestam. E o que você sente como crise emocional pode ser, na verdade, o sinal de que o seu campo está finalmente se limpando. Não de forma simbólica, mas biológica, vibracional. É nesse ponto que muitos confundem purificação com fracasso. Quando a tristeza volta, pensam que regrediram. Quando o medo reaparece, acham que estão falhando. Mas não é regressão. É liberação. Não é sinal de que a manifestação está longe, mas de que o corpo está sendo ajustado para recebê-la. O antigo precisa sair, e para isso, ele precisa ser sentido. Sentido com consciência. Sem julgamento. Sem fuga. A prática aqui não é lutar contra o que se sente. É observar. Observar sem se identificar. Sem dar nome de fracasso a algo que é, na verdade, processo de cura. A técnica de observação consciente ensina isso. Permitir que a emoção passe pelo corpo sem se tornar o corpo. Permitir que o pensamento surja, mas não seja conduzido. É como estar dentro de uma tempestade, mas com o coração ancorado. O que passa por você não é você. É apenas o que está sendo dissolvido. Essa fase da reconfiguração é silenciosa. Não há fogos, nem grandes sinais. Mas há um realinhamento profundo acontecendo. As sinapses estão mudando. As células estão ouvindo novos comandos. O campo está sendo redesenhado. E tudo isso pode doer, pode confundir, mas também pode libertar. Porque ao permitir que o velho seja sentido, você permite que ele parta. E ao permitir que ele parta, você cria espaço. Espaço para o novo, para o que já é seu,
mas ainda não encontrou abrigo em você. Até agora. 5. O que a natureza ensina sobre o silêncio antes da colheita? Há uma sabedoria profunda nos ciclos da natureza. E ela nunca se apressa. Nenhuma árvore floresce no inverno. Nenhuma semente rompe a terra sob tensão. Antes do broto, há o escuro. Antes da colheita, o solo repousa. E é nesse repouso que muitos se perdem, porque confundem o silêncio com abandono e a pausa com fracasso. Mas o universo, assim como a natureza, obedece a ritmos que a mente humana muitas vezes não compreende. O inverno vibracional, esse tempo em que nada parece prosperar, é uma pausa sagrada. Não é o fim. É o intervalo necessário para que o invisível se organize. Quando você entra nessa fase, talvez tudo pareça estagnado. Os projetos não avançam. As respostas não chegam. As emoções oscilam entre cansaço e desalento. Mas esse silêncio não é vazio. Ele está cheio de preparo. Dentro de você, há raízes crescendo. Há forças sendo realinhadas. Há um amadurecimento oculto que só será percebido depois, quando a estação mudar. Os animais sabem quando parar. Eles recolhem sua energia no frio, economizam movimentos, desaceleram os batimentos. As plantas cessam o crescimento visível para concentrar toda a força na estrutura interna. E mesmo o céu se fecha em nuvens densas antes de permitir o renascimento da luz. Se a natureza, com toda a sua perfeição ancestral, honra o tempo da pausa, porque nós, seres vibracionais, tentamos forçar o florescer no momento do recolhimento? O tempo do invisível é um tempo de confiança. Ele não pede ação. Pede entrega. Pede silêncio interior. Não é a hora de correr, mas de escutar. De sentir os ciclos mudando não fora, mas dentro. Porque o campo energético também tem suas estações. E quando você aprende a respeitá-las, deixa de lutar contra a vida. Passa a fluir com ela. A grande ilusão do ego é acreditar que tudo precisa estar em movimento visível para estar vivo. Mas a semente germina em total escuridão. O milagre não se mostra até estar pronto. E você também. Talvez agora, exatamente agora, você esteja no ventre vibracional do seu novo ciclo. E tudo o que precisa fazer é aceitar esse tempo como sagrado. Porque o silêncio antes da colheita não é ausência. É gestação. E logo, muito em breve, você sentirá o primeiro broto, a primeira fresta de luz. Porque aquilo que é verdadeiro nunca deixa de florescer, apenas espera o tempo exato para nascer. 6 Técnica de 3 passos para manter a frequência durante o desaparecimento do milagre. Há um ponto no caminho da manifestação em que tudo parece sumir. O que antes pulsava com intensidade agora silencia. Os sinais desaparecem. As sensações de conexão se dissolvem. E é como se o milagre estivesse se afastando, se escondendo, retrocedendo. Esse momento, embora desconcertante, é um ponto crítico do processo. É onde muitos desistem. É onde muitos caem de volta nas crenças antigas, como se o campo tivesse mentido, como se a energia tivesse falhado. Mas o que desaparece aqui não é o milagre. É a sua antiga forma de esperá-lo. Manter a frequência durante essa travessia não é um esforço de força, mas de coerência. O primeiro passo é a repetição consciente. Bruce Lipton nos ensina que a mente subconsciente aprende por repetição. Repetir, com presença, pensamentos que sustentem sua nova realidade é como construir trilhas neurológicas que conduzem o corpo e a mente ao mesmo lugar, o agora vibracional. Mas não é repetir por repetir. É repetir com emoção. Com verdade. Como quem sussurra para o universo, eu já sou isso, mesmo que ainda não veja. O segundo passo é a imaginação ativa. Inspirado por Neville Goddard, esse passo convida a mente a sentir, de maneira vívida, o que ainda não aconteceu. Porque no campo quântico, a emoção cria realidade. Imaginar não é fugir da realidade, é instruí-la. A mente não distingue o real do intensamente sentido. Quando você imagina com detalhes, com textura emocional, você não está apenas sonhando, está vibrando. E vibrar é comunicar-se com o campo. O terceiro passo é a respiração intencional. Quando tudo parecer desabar, volte ao corpo. A mente que duvida precisa da âncora da respiração para não se perder no medo. Respirar com intenção é mais do que inspirar e expirar. É permitir que cada célula receba o comando de que tudo está bem, de que a presença está ativa.
de que o campo continua respondendo, mesmo que em silêncio. Esses 3 passos, repetição coerente, imaginação vibracional e respiração consciente, não são técnicas externas. São posturas internas. Atos de fé encarnada. Pequenas atitudes diárias que mantêm sua frequência intacta enquanto o invisível organiza o visível. Porque o milagre não desapareceu. Ele apenas se recolheu para se alinhar ao seu novo estado de ser. E quando você permanece presente nesse intervalo, ele volta. Não como antes, mas maior, mais íntegro, mais você. 7. História real. Como ela quase desistiu um dia antes da proposta que mudou sua vida. Ela já havia tentado de tudo. Meditações diárias, afirmações, visualizações. Durante meses, sustentou uma vibração de fé mesmo diante do silêncio da realidade. Havia perdido um relacionamento, enfrentado uma crise financeira e, por fim, foi diagnosticada com uma doença autoimune. Ainda assim, continuava buscando dentro de si a força para não colapsar. Mas havia um dia, um único dia, em que tudo pareceu ruir de vez. Era como se o universo estivesse em total silêncio, como se todo o esforço tivesse sido em vão. E foi exatamente nesse dia que ela pensou em desistir. Sentou-se no chão do quarto, em lágrimas, olhando para tudo que não se realizou. Sentia-se traída pela vida. Mas algo, uma presença sutil, quase imperceptível, a impediu de agir no impulso da desistência. Foi só um pensamento suave, como um sopro, e se for agora? Não houve euforia. Não houve certeza. Houve apenas entrega. Uma entrega quase rendida, mas sem desespero. Ela respirou fundo e decidiu apenas continuar. Por mais um dia. Na manhã seguinte, sem qualquer aviso, recebeu um telefonema. Uma oportunidade de trabalho, com significado, alinhada com tudo que havia desejado. Era mais do que uma chance profissional. Era uma resposta vibracional. Um campo que finalmente havia se alinhado. A proposta envolvia não apenas estabilidade financeira, mas expressão de alma, propósito e conexão. Era, de fato, a semente que ela vinha nutrindo em silêncio. O que ela aprendeu, e nunca mais esqueceu, é que o campo testa, sim, mas não para medir merecimento. Testa para calibrar. Testa para ver se a vibração se mantém mesmo quando nada do lado de fora confirma. O colapso emocional da véspera não foi um sinal de fracasso. Foi o último ajuste. A última liberação de uma frequência antiga que ainda habitava seu campo. Ao não desistir naquele momento, ela permitiu que a frequência se estabilizasse completamente. Essa história não é sobre sorte. É sobre sintonia. Sobre reconhecer que o ponto de ruptura é, muitas vezes, o limiar da manifestação. E que o campo não responde apenas ao que você deseja, mas ao que você vibra com coerência mesmo quando não há garantias. Essa é a fé que move frequências. E essa é a frequência que move a realidade. A escuridão antes do nascimento. Há um instante, quase sempre ignorado, em que tudo parece chegar ao fim. Os laços se desfazem, os caminhos se fecham, o corpo cansa. É um tipo de escuridão que não é ausência de luz, mas presença intensa de algo que ainda não nasceu. É o ventre vibracional do renascimento. E quem está nesse ponto costuma duvidar da própria força, da própria fé, da própria conexão com o todo. Mas essa dúvida também é parte do processo. Porque nascer, de verdade, dói. Bruce Lipton nos lembra com precisão: crenças não mudam com palavras, mas com experiências que desafiem o padrão antigo. E quando essas experiências surgem, elas não são suaves. Elas provocam desconforto. Elas rompem. Elas sacodem estruturas. Porque só assim o corpo, a mente e o campo reconhecem que algo novo está sendo instalado. E é nesse processo que muitos sentem medo. Mas esse medo não é fracasso. É sinal de que você está no ponto exato onde a frequência está prestes a mudar. Greg Braden afirma: o campo responde à emoção sustentada com intenção clara. Sustentar não é insistir. É permanecer em sintonia mesmo sem evidência. É respirar fundo e continuar vibrando o que deseja mesmo quando tudo em volta parece ruir. Essa sustentação não é força bruta. É um tipo de rendição ativa. Um silêncio que não é vazio, mas presença absoluta. O universo não responde à pressa. Ele responde à coerência. A borboleta, antes de voar, luta dentro do casulo.
Não porque está fraca, mas porque precisa criar asas. A escuridão em que ela habita por um tempo é parte essencial do voo. Romper a casca é o que dá força às asas. Se alguém tentar ajudá-la, ela não voará, porque o processo precisa ser vivido por dentro, com dor, com fé, com verdade. Assim também é com a alma. Talvez você esteja agora nesse ponto, sentindo o mundo pequeno demais, a fé quase se apagando, a esperança por um fio. E talvez tudo em você queira recuar. Mas observe esses dias. Observe esse cansaço. Eles carregam um código de renascimento. Você não está falhando. Você está nascendo. O que parece fim é, na verdade, o início de uma vida que finalmente estará em sintonia com quem você realmente é. A luz não virá depois. Ela já está sendo gerada dentro da sua própria escuridão. E muito em breve, ela romperá. Porque tudo aquilo que é verdadeiro, nasce, sempre, no tempo certo. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa, e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.